dia, galera. Offloading check-in, ainda bem de volta aqui. Vou colocar o título dessa live, ok? Nosso cafezinho da manhã. Aproveitando, ó, tomando um cafezinho. Deixa eu colocar aqui para um comentário para quem entrar saber do que a gente tá falando. Offloading check-in é o nosso cafezinho da manhã que eu faço aqui de terça a sexta, quase todas as semanas, falando de assuntos variados. É uma coisa bem para você ouvir despretensiosamente, quando você tá aí, sei lá, se arrumando, tomando seu próprio café também, tá? Então, essa que é a ideia, né? A gente começar o dia pensando em alguma coisa e não só cair direto na tua lista de tarefas, né? Parar um pouco e pensar a respeito das coisas, fazer um check-in mesmo, ver como eu tô me sentindo, tá? E aí, gente, hoje vou falar para vocês algumas coisas dos últimos acontecimentos e vamos falar das 4 tendências. Então, na semana passada, nós íamos ter o workshop da Tríade do Autoconhecimento com as energias de Virgem, que é o signo que tá agora, né, em evidência. Na quarta-feira, à noite, durante o dia eu já tava meio assim esquisita, mas à noite mesmo eu tava péssima. Eu não tenho certeza se foi uma crise alérgica, eu até fiz um vídeo e coloquei aqui. Eu sei que eu já tô 100% bem, mas eu fiquei assim mal quarta, quinta. E na sexta-feira, não é que eu ainda estivesse muito mal, eu já tava um pouco melhor, mas eu não tava no meu 100%. E aí eu tava, né, preocupada, porque a gente tinha o workshop para fazer e eu tava trabalhando nas 4 tendências, já explicando para vocês que neste workshop é um caso extraordinário onde eu não vou fazer a contoterapia, quem vai fazer a contoterapia é uma colega minha, Márcia Brito, e eu fiquei com a parte do conteúdo especial relacionado ao signo. Porque eu tenho muito essa pegada de processos, de métodos, de metodologia. Sou especialista em metodologias diversas, né? Então, eu já tinha selecionado as 4 tendências para passar com o pessoal, porque eu acho que tem tudo a ver com o signo de Virgem. E eu tava assim, nossa, eu tava trabalhando nisso, mas me arrastando. Sabe quando você tá trabalhando, mas você não tá bem? Mesmo assim, eu ia dar um jeito. Eu pensei, né? Não, eu tenho esse compromisso, eu vou fazendo aos poucos. Mas sabe quando você também não vai ficando satisfeita com o trabalho? Então, eu tava doente e aquilo que eu tava fazendo, aquela preparação, eu não tava ficando satisfeita. E aí começa as pulgas atrás da minha orelha, né? Quando alguma coisa que eu tô tentando fazer não vai andando muito bem, eu fico já de olho aberto para ver se não tem nenhum recadinho para eu ouvir ali. A Luísa, que é a minha parceira de tríade, ela estava em viagem e ela estava voltando para casa na sexta-feira. E o nosso workshop era no sábado. Bom dia, querida, tudo bem? E aí, o que aconteceu? Então, eu tava assim, né? Fiquei doente e não tava conseguindo desempenhar, performar ali o meu trabalho de uma maneira que eu tava ficando satisfeita, que eu achava que era uma boa entrega. E a Luísa, em paralelo, que é a minha parceira de tríade, tava voltando para casa e aí um monte de estranhos sinistros acontecendo com ela. O voo atrasou, de maneira que ela chegou em casa muito tarde na sexta-noite. No meio do caminho, o cartão dela foi clonado, ou enfim, usaram alguma coisa foi clonada, algum perfil de usuário dela foi clonado. Fizeram umas compras no nome dela e ela teve que ir pra polícia, no meio de aeroporto, sabe? Dentro de aeroporto, tendo que ir pra polícia pra fazer boletim de ocorrência. E aquilo foi também, lógico, estressando ela e deixando ela menos disponível para esse serviço que a gente ia entregar no sábado. Então eu falei com ela, a gente tava conversando pelo WhatsApp, aí eu falei pra ela, tava me contando, e daí eu falei assim, Luísa, que tal a gente adiar? Porque eu não tô no meu melhor. Pra você estar no seu melhor, você vai ter que chegar na sua casa, que ela tava sem previsão de chegar nesse horário, né? Tem que, sabe, a gente tem que se centrar, a gente tem que, tipo, se colocar num bom estado. Vamos adiar. Vamos adiar sobre algumas condições. Vamos conversar com as pessoas que se inscreveram e vamos conversar com essa minha convidada que vai fazer a contoterapia para ver se tá todo mundo disponível. Dito e feito, a gente fez isso
E aí, claro, foi aquele alívio. Para mim foi um alívio porque eu poderia dedicar um pouco mais de tempo para aprofundar um pouco mais ainda nesse conteúdo. Eu já conheço esse conteúdo há muito tempo, mas eu queria aprofundar a maneira como eu ia transmitir, né? Porque é um material não traduzido, tem todo um porém ali. E a Luísa poderia então, né, chegar a dormir. Vocês sabem que eu sou uma defensora do sono, eu sou uma defensora das rotinas, eu tenho ascendente em virgem, né, gente? Não é à toa. Então, assim, pra mim seria muito ruim se eu estivesse no lugar dela e eu tivesse passado por aquela sexta-feira toda, uma sexta-feira muito louca. Vocês já viram esse filme, gente? É muito bom. Essa sexta-feira muito louca e daí no sábado, 8 horas da manhã, ter que estar ali performando algo, sabe? E talvez ela até tivesse que ainda trabalhar em casa na sexta-noite, então eu achei a melhor solução. Eu não costumo fazer isso quando tem muitos eventos assim, com horário agendado, com data agendada, mas às vezes é melhor, porque pela minha experiência eu já aprendi isso, que quando tem alguma coisa emperrando muito, que tá, sabe, não tá andando, tá emperrado, tá enrolado, tá difícil, tá cheio de obstáculos, é uma estratégia diferente que eu preciso usar. Eu tenho que encontrar então essa estratégia. No nosso caso foi adiar uma semana e deu certo, assim, de imediato as pessoas, né, podiam, etc. Mas em outros casos eu tenho que encontrar um jeito diferente de fazer, eu tenho que às vezes até desistir de algo, né? Fazer as podas, lembra dos 3 cabelos de ouro? Fazer as podas necessárias. E o que aconteceu? Bom, aí eu me recuperei, eu passei um sábado maravilhoso, assim, sabe, resgatando os dias que eu tinha ficado meio de cama e tal. E as coisas começaram a vir na minha cabeça, as ideias começaram a vir na minha cabeça. Então, no dia seguinte eu já tinha certeza que tinha sido uma decisão para melhor, uma decisão para mais, tá? E o que eu mudei principalmente aqui no framework que eu vou mostrar para vocês, né? O que eu mudei principalmente foi a tradução. Porque a autora, ela usa uns termos que não são muito comuns. Por exemplo, ela usa uma das tendências, ela chama de upholder. Quem já ouviu essa palavra, né? O upholder, ele poderia ser traduzido assim como alguém que segura, alguém que trava. E, na verdade, é alguém que sustenta a sua agenda. Então eu traduzi como sustentadoras, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre as 4 tendências, depois eu falo sobre essa questão da tradução e como eu tô bem mais satisfeita agora que eu tive esse aprofundamento na maneira de comunicar, né? Tudo graças ao adiamento. Então eu agradeço esses intempéries sempre, porque são para um melhor caminho, pelo menos para mim. Ou talvez seja a maneira como eu vejo as coisas, né? O que eu posso dizer a vocês, talvez seja só um jeito que eu olho para os acontecimentos, porém, eu não me estresso por causa disso, então acho que tá bom, né? Pelo menos não ataca mais a minha saúde mais do que o necessário. Então, o que são essas 4 tendências? Como eu falei para vocês, então, no workshop da Tríade eu vou fazer essa parte do conteúdo especial relacionado ao signo. Então, lá no signo de Virgem a gente sabe que existe, né, o estereótipo de uma pessoa detalhista, de uma pessoa perfeccionista, de uma pessoa metódica, e eu acredito que tem bastante a ver, sim, eu tenho ascendente em Virgem, eu tenho bastante dessas características, mas o principal motivo é assim, haver uma eficiência operacional. Sabe aquela lista dos sonhos que eu já falei pra vocês, que faz parte do projeto Offloading? Desculpa, lista da alegria. Lista da alegria, coisas que me dão alegria, que eu tenho dentro do projeto Offloading, na etapa do apontar, a gente tem um elemento de apoio que se chama Joie de Vivre, que é a lista da alegria. E na minha lista da alegria tá escrito lá, eficiência operacional, porque eu acho isso duca, né? Eu acho isso muito bom. Eu acho muito bom eu saber fazer uma coisa, eu tentar pelo menos fazer uma coisa do jeito mais prático, mais rápido, mais barato, com menos esforço, eficiência operacional. Então, eu chego no resultado gastando menos recursos, mas assim, não é um pensamento de escassez, de tipo, não é aquela coisa de ficar segurando, sabe, com uma avareza, né, não quero gastar, não é esse tipo de gastar menos recursos, principalmente em
eu quero fazer isso só uma vez, quero fazer do jeito mais prático, que me incomoda menos. Eu gasto menos da minha beleza, digamos, da energia, da vontade de fazer coisas, porque faz dessa maneira da eficiência operacional. Eu tô sempre em busca disso, né? Em todas as áreas da vida. Então, desde como eu já estava conversando com a Luísa na nossa live, desde o jeito que eu coloco a louça na pia para depois ela ser lavada, até a maneira como trata tudo na vida, entendeu? Assim, o meu trabalho, as coisas que eu faço, né? Coisas que nós fazemos, a vida como ela é. Então, as 4 tendências, o que ela tem aí dentro desse framework? Ela pesquisou muitos anos, tá? Essa pesquisadora, ela tem vários livros, o nome dela é Gretchen Rubin. Ela tem vários livros, muitos deles, o foco das pesquisas dela é formação de hábitos, por isso que eu conheço ela, né? Eu gosto muito dessa autora. Inclusive, ela tem uma frase que eu já usei por aqui, que é assim: os dias são longos, mas os anos são curtos. E aí, quando tu ouve assim, tu fica, não, claro que não, os dias são curtos, mas os anos são longos. Na verdade, não, porque quando a gente está vivendo aquele dia, nessa questão da percepção do tempo ser relativa, né? Às vezes parece que demora, esse dia não acaba, ou sei lá, nossa, sexta-feira não chega, muita coisa para fazer, muita sobrecarga, mas quando você vê, um ano já passou. E quando esse ano já passou, você vê, putz, eu não fiz os meus sonhos, eu não mudei meus hábitos, aquelas resoluções lá de ano novo ficaram para trás, né? Então, ela fala sobre isso e daí ela fez essa pesquisa e ela escreveu esse livro que chama As 4 Tendências. O que são as 4 tendências? Ela mapeou tendências de personalidade ao responder expectativas ou estímulos. Ou seja, ao fazer qualquer coisa. Por quê? Porque ela inclui ali as expectativas externas e expectativas internas. Então, na questão das expectativas externas, o que eu tenho ali dentro? Eu tenho prazos de trabalho que eu preciso cumprir, comportamentos específicos que as pessoas esperam de mim, porque eu tenho aquele papel, por exemplo, como mãe, como profissional, como, sei lá, participante de qualquer sociedade, de qualquer grupo, espera-se que eu faça determinadas coisas ou que eu haja de determinada maneira. Então, são todas expectativas externas. E as expectativas internas são os meus combinados comigo mesma, os compromissos que eu tento assumir comigo. Então, uma mudança de hábito, sei lá, eu quero começar a dormir mais cedo, eu quero me alimentar melhor. Não precisa ser relacionado à saúde, pode ser, por exemplo, eu vou economizar para comprar uma casa, coisas desse tipo, que são os meus acordos que eu faço sozinha, eu e eu mesma. Eu mesma e Irene, né? Hoje eu tô cheia das referências de cinema, viu? E aí, ela mapeou, então, essas 4 tendências em essas 4 possíveis respostas às expectativas, né, no que ela chamou de 4 tendências. Por que tendência, né, Vilca? Porque essa autora, ela é muito respeitosa. Ela jamais diria assim, tua personalidade é tal. Eu também jamais diria isso, né? É uma tendência natural de eu responder inclinada daquela maneira ali. Eu vou fazer 100% dos casos? Não. Tem caso de vida ou morte que eu posso mudar. Tem coisas que podem ser muito apaixonantes para mim, que eu não necessariamente sigo a minha tendência. E a outra coisa é que a tendência não é boa ou ruim. Ela é só um instrumento de autoconhecimento. Então, eu sabendo qual é a minha tendência, eu já começo a pensar assim, por isso que eu coloco isso aqui na minha agenda e isso aqui não vai para frente. Por isso que eu preciso de ajuda para fazer tais e tais coisas. Eu me conhecendo melhor, eu sabendo como é o meu jeito natural de responder aos estímulos, até mesmo os estímulos que eu crio para mim mesma, eu posso fazer um planejamento melhor. E é por isso que eu sou apaixonada por esse material, né, gente? Porque o meu negócio é planejar e executar. Planejar, executar, monitorar e aprender. E aí volta, planejar, executar, monitorar e aprender, né? Aprender para planejar melhor, executar melhor, monitorar melhor e aprender de novo. Então, essa pesquisa como instrumento de autoconhecimento, ela é muito válida.
E aí depois ela dá algumas saídas, né? Bom, então tá, eu tenho essa característica. Como é que aqui eu tenho determinadas forças e determinados desafios. Como é que eu faço para superar esses desafios? Como é que eu faço para aproveitar essas forças? Tá? Então vamos às 4 tendências. Quais são as 4 tendências? Aí é que vem a questão das palavras que ela escolheu. Eu acho que ela é... Ai, eu não sei se ela é formada em letras, essa mulher. Eu acho que é também, mas eu acho que ela também é advogada. Ela tem um monte de formações, tá? Porque ela é uma pessoa com muitos interesses, né? Então, upholder, que é a primeira tendência que eu falei pra vocês, eu traduzi como sustentadora. O que é um upholder, né? O que é essa pessoa que tem a tendência sustentadora? Ela normalmente atende às expectativas externas, ou seja, ela cumpre os combinados e ela também atende às expectativas internas. Então, ela consegue fazer as mudanças de hábito, ela faz as resoluções de ano novo e ela cumpre, mesmo quando não tem ninguém olhando. Então, por isso que eu chamei de sustentadora, porque é essa que sustenta as suas decisões. Ela, sabe, ela segue, ela não se deixa largar por qualquer outro motivo, tá? A motivação dela é: fiz esse plano, vou seguir até o fim. E aí, é muito bom isso, né? É bom ter esse tipo de personalidade, esse tipo de tendência, porém, tem a questão da rigidez. Por quê? Porque quando uma pessoa que tem essa tendência, ela tem que mudar os planos por algum motivo, acontece um imprevisto, ou tem alguma coisa, né, que não conseguiu cumprir por algum motivo, ou até mesmo é um hábito que ela quer se livrar, ela não quer mais ser daquele jeito, fazer daquele jeito, ela tem dificuldade, porque ela tem essa rigidez de cumprir o caderninho de tarefas, tá? Então tem a vantagem e tem a desvantagem, né? O segundo, esse era mais fácil de traduzir, segunda tendência chama questioner, que é questionador ou questionadora. O questionador, ele tem a seguinte dobradinha: ele resiste ao atendimento das expectativas externas só porque é uma expectativa de alguém. Não é que o questionador não quer atender as expectativas externas, mas ele resiste, porque para ele precisa atender às expectativas internas. Se combinar com as expectativas externas, beleza, temos um acordo. Se não combinar, o que vai acontecer? Ele vai questionar, porque é a tendência da personalidade de questionar. E aí, esses questionamentos podem ser exaustivos, porque o questioner, ele precisa de uma boa justificativa, que tenha lógica para ele, que faça sentido para ele, para que ele se convença de que fazer aquilo ou fazer aquilo daquela maneira é bom, tem efeito, tem resultado. Então, vocês estão vendo que estou dando vários exemplos de virginianos e virginianas aqui, né? Então, é alguém que vai fundo nos detalhes, nas pesquisas, que procura compreender os métodos e as coisas para que possa adotar determinado método ou não. Então, deixa eu só tirar essas notificações, gente. Então, é alguém que resiste às expectativas externas, mas não significa que não vai atender. Vai atender se tiver um sentido interno para ela. E as expectativas internas, essa pessoa já consegue atender. Porém, depois de muita pesquisa, depois de muito conhecimento a respeito daquilo. Então, vamos supor, a pessoa quer... Eu me coloco nessa categoria, tá, gente? Eu sou desse grupinho aqui, que faz pergunta. A Isadora, minha filha, vocês já viram ela aqui numa live comigo. Ela, estudante de nutrição, ela tá trabalhando como nutricionista, ela já vem nessa pegada há muitos anos. E ela, quando ela veio pra casa na pandemia, ela começou a trazer novidades de como se alimentar, tanto pra mim quanto pro Thiago, né, meu filho. E aí... Gente, sério, eu sou uma cliente chata pra caramba, cliente mala, sabe? Por quê? Porque tudo que ela ia recomendando, eu ia perguntando, tá, mas por quê? Não, mas o que acontece? Não, mas que nutriente que é entregue nesse caso? Tá, mas e aí o que isso aqui vira no meu corpo? Tá, e o que isso aqui me ajuda depois? Sabe?
Tudo tintim por tintim. Ela foi me mostrando item a item o que eu ia perguntando para que eu pudesse compreender o efeito daquilo, a necessidade daquilo, o benefício daquilo e aí fazer um teste para ver se funcionava para mim, para depois adotar. Esse é o questioner. É um exemplo bem clássico do questionador. Eu não tô dizendo não de imediato, mas eu vou ter que ver com mais detalhes, tá? Terceira tendência da personalidade é o obliger. Esse foi muito difícil de traduzir, gente. Obliger é uma palavra nunca usada, né? Obliger poderia ser assim, obrigado, né? Obrigado a, obrigada a. Ou poderia ser quem deve, devedor, devedora. A princípio eu tinha pensado em usar essa palavra, mas aí depois que aconteceu esse episódio do adiamento, eu consegui encontrar uma palavra melhor para essa tendência, que é responsável. Ah, então a sustentadora e a questionadora não são responsáveis, Vilca? Não, não é isso. Vou explicar o que é, por que eu usei essa palavra. Responsável por quê? Porque essa tendência de personalidade, ao contrário do questioner questiona tudo que vem de fora e tenta atender o que vem de dentro, atende o que vem de dentro, a sua lógica. O responsável é o contrário. Então, atende tudo que vem de fora e tende a resistir ao seu interno, às suas expectativas internas. Então, quem é essa pessoa responsável, né? Quem tem essa tendência? Quem tá sempre fazendo coisas relacionadas a outras pessoas. Quem se interessa, quem tem mais facilidade de executar atividades quando tem, por exemplo, um prazo combinado com alguém, eu tenho que entregar para alguém alguma coisa. Quando tem outras pessoas envolvidas, eu não quero decepcionar outras pessoas, eu não quero deixar de cumprir os meus combinados com as outras pessoas, mas os meus combinados comigo, segundo, terceiro, quarto, quinto plano, às vezes nem entra em plano nenhum. Então é aquela pessoa que é muito boa para você ter, por exemplo, na sua equipe. É uma pessoa que você pode confiar porque ela é responsável. Se você der responsabilidade para ela, ela atende. É só você responsabilizá-la e ela toma aquela responsabilidade para si. Por isso que eu traduzi como responsável. E vai fazer, e vai dar conta, e vai correr atrás, né? Agora, quando ela não está sendo responsabilizada por ninguém de fora, ou seja, a responsabilidade é dela com ela mesma, aí ela tem uma certa dificuldade. Então é aquela pessoa que precisa aprender a dizer alguns nãos, né? Se ela quiser atender as expectativas internas. Porque todos os projetos, as ideias, os hábitos que estão dela com ela mesma só, ela tem mais dificuldade de implementar, porque não tem a responsabilidade envolvida. Então essa característica aqui de atender o que é de fora e o que é de dentro, resistir, tá? Então tem a vantagem, né, que é uma pessoa muito confiável. Para quem é de fora, essa pessoa é extremamente confiável, mas ela com ela mesma pode se deixar de lado, tá? E a quarta tendência, que também é uma palavra que eu mudei a tradução depois, é rebel, que seria uma tradução simples, rebelde, tá? Mas eu não gostei. Vocês sabem que eu tenho uma pegada na linguística, né? Eu tento pesquisar palavras que signifiquem melhor o que é o recado que ela tá passando aqui, a autora. Então, o que é? E aí eu traduzi como libertária ou libertário. O que é essa tendência? De cara, de início, de imediato, esta pessoa com essa tendência, ela resiste todas as expectativas de fora e também as expectativas de dentro. Então, sabe aquela pessoa livre, leve, solta, que não gosta de se prender em planejamentos? Ah, esse negócio de rotina, nem pensar, gosta mais de espontaneidade, que não quer pensar assim, por exemplo, em atendimento de expectativas. Só isso já parece um palavrão, sabe? Na real, eu quero fazer o que eu quero, da maneira como eu acho que é para ser feita e pronto. Mas isso significa que os libertários, as libertárias não fazem coisas? Claro que não. Eles conseguem fazer muitas coisas, todas as que são
desse jeitinho, sem obrigação, sem esse peso da obrigação, né, da cobrança, de eu ter que atender determinada coisa. Então são personalidades muito livres e que tem essa vantagem. Por quê? Porque tá sempre aberto para uma inspiração, tá sempre aberto para uma possibilidade. Enquanto que a sustentadora, por exemplo, seria o oposto, né? Que atende às expectativas, cumpre muito os planos, essa tem pouco espaço para espontaneidade. E ao mesmo tempo, os libertários e libertárias, como eles questionam muito todas as expectativas internas e externas, podem se colocar em situações complicadas, de perder prazos sociais, por exemplo, perder prazo de pagar uma conta e aí ter que pagar uma multa. Ou seja, tem a desvantagem também de eu não querer atender nada, da minha tendência a ser, né, esse não de imediato, tá? Mas assim, o que acontece? Tem coisa boa em cada uma das personalidades, né? E tem coisas ruins em cada uma das personalidades, como tudo na vida a gente já sabe. Na pesquisa que ela fez, 41% dos pesquisados são responsáveis. É o maior número que tem na pesquisa. Quase metade da galera é desse tipo, que atende, cumpre os prazos dos combinados com os outros e se deixa de lado ou em último plano. Acho que isso é um mal comum, porque até mesmo para as pessoas que estão respondendo a pesquisa, que está disponível aqui no meu perfil, tá, gente? Aqui mesmo quem não for participar do workshop da Tríade, como é um assunto muito interessante, eu acho muito legal, de autoconhecimento, tá aberto para todo mundo. Quem for pro workshop da Tríade vai ter detalhes, um relatório completo, né? E vai ter as estratégias de desenvolvimento, certo? A gente vai fazer um exercício dentro do workshop, mas quem só quiser saber qual que é a minha tendência, tem aqui no meu perfil. E eu acho incrível porque tem uma característica, tem uma pergunta que ela é específica para isso, para o responsável, para identificar os responsáveis, e até agora, eu não lembro quantas pessoas responderam, algo em torno de 30, eu acho, tá? Só uma não marcou essa pergunta como sim, né? Que eu tenho essa tendência. Só uma, ou seja, esse número aqui, 41%, é bem real mesmo. A tarefeira, boazinha demais, que não sabe dizer não, é a nossa realidade até por causa da questão cultural, né? O sucesso é para fora, o sucesso está designado, está definido como atender um monte de coisas de fora. E a minha alegria, né? Então, minha alegria fica lá por último. Por isso, tem tanta gente que é responsável. Depois, na sequência, 24% são questionadoras, que é o meu grupinho. Então, eu caio nesse grupinho, são essas pessoas que gostam muito de pesquisa, gostam de entender as lógicas por trás daquilo que tá fazendo, ao invés de só fazer porque alguém pediu, tá? Depois, 19% são sustentadoras, são essas pessoas que conseguem fazer os seus planejamentos e executam de cabo a rabo, bonitinho, mas que por outro lado pode ser um pouco rígido. E 17% são as libertárias e libertários. Então, assim que são as percentuais da pesquisa que ela fez, né? E aí, o que tem, cada um tem uma coisa mais importante para si, tá? O que é o mais importante para a sustentadora? Agenda. Agendar, planejar, ter um plano, ter uma agenda, ter uma visão disso é a coisa mais importante, é a ferramenta mais importante que o sustentador, a sustentadora usa. Adoram ter uma agenda e marcar todos os itens, né? E organizar seus calendários e acham tempo para tudo. A agenda é tipo o coração, né? Vai junto na bolsa ou vai no celular. É uma coisa que tá o tempo todo sendo manuseada pelas pessoas que têm essa tendência, tá? Para as questionadoras e os questionadores, o que é mais importante? Clareza, compreensão, entendimento, tá? Do que é o porquê das coisas. Então, querem saber o que e porquê, tá?
Se não atender essa expectativa, esse interesse, não vai fazer, não vai ser prioridade, no mínimo, tá? Querem respostas robustas, querem conhecimento. Essa é a ferramenta mais importante dos questionadores. Para os responsáveis, é a responsabilidade. É a responsabilidade, mas é uma palavra chamada accountability, que não é responsibility. É complicado esse negócio de tradução, falei pra vocês, né? Tem uma diferença pra mim entre responsibility e accountability. Eu vou tentar explicar, vamos ver se eu consigo, gente, é muito cedo pra falar dessas coisas. A responsibility é assim, eu tenho a responsabilidade de, sei lá, de cuidar de mim mesma, eu tenho a responsabilidade eu tenho determinadas responsabilidades na vida, e a accountability é alguém me responsabiliza por aquilo. Essa é a diferença. As duas são responsabilidade, mas uma é responsabilidade minha, só minha, não necessariamente alguém tem que me responsabilizar, e a accountability é responsabilidade recebida de alguém, passada para mim. Tanto que a accountability tá ligado com contar com. Então alguém está contando comigo para que aquilo aconteça, para que aquilo seja daquela maneira. Então a accountability é esse tipo de responsabilidade que é o mais importante para os responsáveis, para as pessoas com a tendência responsável. Que é essa coisa de, se eu tenho um acordo, um combinado com alguém, isso é muito importante para mim. Isso faz, né, eu correr atrás do que for preciso, tá? Preciso dessa estrutura externa de responsabilização. Nem sei se essa palavra existe, eu acho que sim, tá? E para as libertárias e os libertários, o que é o valor mais importante e também a sua ferramenta mais importante? Identidade. Então, o mais importante é o quê? É que aquilo que esteja sendo feito, que esteja sendo proposto, esteja ligado com a sua identidade. Se não tiver, olha, nem tenta convidar, porque não vai, tá? A possibilidade de criar também, né? Espaço para criatividade também é algo muito importante. Sendo que aí tem essa ligação com a sua própria identidade. Porque a criatividade para o libertário, para a libertária, né? É algo que vem de dentro, não é algo que vem de expectativa externa. E aí tudo bem, eles podem correr atrás de fazer as coisas, né? Por conta disso, ok? Então, gente, era isso que eu queria falar. Já tá acabando meu Pomodoro aqui, né? Já passou. Vai então ter o workshop da Tríade, vai ser nesse sábado, ao invés de ter sido no sábado passado, como eu expliquei no comecinho da live. Vai ser no dia 28 de agosto. E lá eu vou fazer exercícios aprofundados sobre cada um desses tipos de personalidade aqui, tá? E se você quiser participar, link tem aqui no meu perfil. E quem não tem interesse em participar do workshop da Tríade ou não pode por algum motivo, né? Mas quer descobrir a sua tendência, quer receber um relatório que explica ali o meu modo de agir, né? Os meus motivos por trás daquilo, tem também o link para o questionário aqui na minha bio, para você descobrir qual que é a sua tendência e entender como é, ao invés de eu ficar pensando assim, nossa, eu sou desorganizada, ou sei lá, eu não cumpro as tarefas. Não, eu posso ser uma libertária e o meu jeito de fazer o meu planejamento tem que ser diferente. Não pode ser aquele da prateleira ali, porque não funciona pra mim. Não, eu não gosto de mim mesma, eu tenho um problema da autoestima porque eu só atendo as coisas dos outros e eu me coloco em último plano. Calma, não necessariamente você tem um problema de autoestima, talvez você tenha essa tendência que é a do responsável. Então você vai começar a aprender a usar a tua tendência a teu favor, para atender o que você deseja, não só aquilo que já é tendência natural. Tá bem, gente? Então é isso, queridas e queridos. Amanhã eu volto com mais um pouquinho do check-in, já falando de outro assunto. E os links estão todos aqui na minha bio. Beijos!